Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos levar a palavra de Mark Twain. Eu tenho essa edição aqui da LPM Pocket, na tradução de Rosaura Eichenberg. É um livro que eu tenho já há alguns anos e decidi ler um trecho. A edição da LPM Pocket, eu sei que tem mais uma edição aí mais recente, mas essa aqui eu tenho em casa. Então vamos começar a leitura. Peguem seu café, chá, ou o que quiserem. Começando por aqui, pela última capa. O grande romance americano, tradução de Rosaura Eichenberg. Da literatura americana moderna se origina de um livro escrito por Mark Twain chamado Huckleberry Finn. Não havia nada antes, não houve nada antes, não houve nada tão bom desde então. Ernest Hemingway. Lançado em 1885 como sequência de As Aventuras de Tom Sawyer, de 1876, a história de Huck Finn, no entanto, ganhou autonomia. É unanimemente considerada a obra-prima de Mark Twain e mudou para sempre o imaginário dos Estados Unidos. Para se livrar do pai bêbado e violento, Huckleberry Finn se refugia em uma pequena ilha do Mississippi, onde se alia com Jim, um escravo fugido. Em busca de liberdade, a inusitada dupla se lança numa viagem pelo leito do rio, às margens da sociedade pré-guerra civil. Marco fundador da narrativa estadunidense, o romance registrou a fala comum da gente simples e inaugurou a tradição central nas artes americanas do anti-herói jovem e espirituoso que, graças à condição de desajustado, goza de uma visão privilegiada do mundo. Muitas vezes alvo de polêmicas, Huck Finn não cessa de suscitar reflexões sobre o absurdo da humanidade. Mark Twain, 1835-1910, nasceu no Missouri e foi criado às margens do rio Mississippi. Autor de vários livros, é considerado um dos nomes fundadores das letras norte-americanas. Feita a leitura da capa final, vamos à nota introdutória. Mark Twain, 1835-1910. Bom, só um adendo, eu vou fazer a leitura em vários capítulos, então quem quiser pular para essa parte e ir direto para o início da leitura da obra, vá para o vídeo seguinte. Então, Samuel Langhorne Clemens, Mark Twain, nasceu no Missouri em novembro de 1885. Sua família estabeleceu-se em Hannibal, uma pequena cidade à beira do Mississippi, onde ele viveu até os 18 anos. Após a morte do pai, em 1847, Clemens abandonou a escola para tornar-se aprendiz de tipógrafo, trabalhando no Missouri Courier. A partir de 1853, viajou muito trabalhando como tipógrafo no leste e meio oeste dos Estados Unidos, mas em 1857, depois de uma viagem descendo o Mississippi, decidiu tornar-se timoneiro de barco a vapor. Depois de 18 meses de treinamento, tornou-se timoneiro licenciado, profissão que amou mais do que qualquer outra que já havia seguido. O tempo que passou no Rio provou ser uma rica fonte de inspiração para seus escritos posteriores, pois enquanto estava lá, conheceu todos os diferentes tipos da natureza humana encontrados em ficção, biografia ou história. A deflagração da Guerra Civil, em 1861, que foi até 65, trouxe um fim a todo o tráfico fluvial e Clemens passou um tempo como soldado voluntário, depois como garimpeiro em Nevada, lenhador e jornalista, antes de finalmente começar sua carreira literária. Pardon. Em 1863, primeiro adotou o pseudônimo Mark Twain, termo originário da área da navegação que significa duas braças, como assinatura para uma hilariante carta de viagem. Seu primeiro livro, The Innocents Abroad, baseado em suas viagens pela Europa e pela Terra Santa, surgiu em 1869. Em 1870, casou com Olivia Langdon e no ano seguinte se estabeleceu em Connecticut, onde viveu por 17 anos como um escritor de sucesso. Desculpe, Connecticut.
onde viveu por 17 anos como um escritor de sucesso. Foi durante esse tempo que escreveu muitos dos seus melhores livros. Ralph and Ned, As Aventuras de Tom Sawyer, Life on the Mississippi, uma memória soberbamente evocativa, e sua obra-prima, As Aventuras de Huckleberry Finn. Ele entremeou seus escritos com muitas viagens e algumas de suas obras de maior sucesso de humor estão entre seus relatos de viagem. Foi por muitos anos sócio de uma editora e gráfica, porém um investimento pesado em uma máquina de composição tipográfica ruim levou à falência em 1894. Tentando equilibrar suas finanças, partiu em um roteiro de palestras pelo mundo todo, mas enquanto estava fora, sua amada filha Suzy morreu. Seus últimos escritos refletem esses desastres com crescente ironia e amargura, permanecendo como uma figura célebre até sua morte em 1910. Ele era notado tanto por seu costumeiro terno branco e longo cabelo branco, como por sua resistência à injustiça e ao imperialismo. As Aventuras de Huckleberry Finn, de 1885, foi originalmente escrito como um parceiro a Tom Sawyer. Planejado em um período de 7 anos, tem sido altamente elogiado desde que foi lançado. Um de seus críticos, Ernest Hemingway, acreditava que toda a literatura americana moderna se origina de um livro escrito por Mark Twain chamado Huckleberry Finn. Não havia nada antes, não houve nada tão bom desde então. Livros do autor na coleção LPM Pocket: As Aventuras de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer, que eu tenho aqui também, e O Príncipe e o Mendigo. Aqui está a edição de O Príncipe e o Mendigo, que eu tenho aqui também. Uma história incrível, também da LPM Pocket. Deixa eu devolver. E eu tenho também a edição As Aventuras de Tom Sawyer, nessa edição linda aqui da editora Abril, não é mesmo? De anos atrás, essa edição. Essas edições da Nova Cultural, que eu acho que é da editora Abril também, que faziam aqui essas edições com a capa de couro, com detalhes dourados. Tem aqui também. Então eu tenho do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, As Aventuras de Huckleberry Finn e O Príncipe e o Mendigo. Então, dando continuidade à leitura de As Aventuras de Huckleberry Finn, na tradução de Rosaura Eichenberg, a gente vai ler agora a nota da tradutora, né? Quem quiser ir direto para a leitura da obra, vai para o próximo vídeo. Nota da tradutora. O desafio de traduzir As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, não é pequeno. A narrativa se passa na região do rio Mississippi em meados do século XIX, e o autor emprega com desenvoltura os termos específicos da vida ao longo do rio, além de reproduzir, baseado na sua familiaridade com os habitantes das margens, os dialetos então existentes, conforme alerta e nota no início do livro. A leitura revela que os vários personagens que Huck encontra na sua viagem são caracterizados principalmente pela maneira de falar. Assim, a dificuldade da tradução de termos próprios da vida naquela região numa determinada época soma-se o impasse de como reproduzir em português os vários dialetos do original. Para ilustrar a dificuldade com os termos pertinentes ao rio Mississippi, Huck e Jim sempre amarram a balsa em townheads, quando precisam parar ao longo do seu percurso. Como o autor explica no texto, Towhead é um banco de areia coberto de densa vegetação, em geral choupos, mas para que as andanças de Huck e Jim se tornem claras ao leitor, é preciso enfatizar o caráter insular desses bancos de areia, quase sempre bem afastados das margens, as pequenas ilhas, né, de areia. Outro termo controverso devido às mudanças de significado ocorridas em várias épocas é o modo como todos no livro se referem aos negros. A palavra nigger incorporou com o passar dos anos uma carga de ódio que não tinha no tempo de Mark Twain, muito menos no tempo da narrativa. Aquela época tratava-se apenas de uma forma comum de se referir aos negros.
O próprio Mark Twain não empregava o termo, considerado de mau gosto pelas pessoas cultas, mas as personagens das aventuras de Huck são em geral pessoas pobres sem estudo. No início do trabalho, traduzi nigger por negro ou preto, porque assim me parecia exigir o contexto. A obra-prima de Twain não é um livro racista, a narrativa descreve uma sociedade escravocrata com todos os seus defeitos, mas o tom predominante é de respeito e simpatia pelos negros. Quando, com a tradução já em andamento, encontrei informação de que a palavra não era ofensiva na época, vi confirmada a minha opção de tradução, bem como a insensatez de quem quer limpar o texto mudando o termo, como a editora norte-americana New South, que no início de 2011 anunciou o projeto de publicar uma nova edição de Huck Finn com todas as ocorrências da palavra nigger substituídas por slave, escravo, seguindo o conselho de Alan Grimben, estudioso da obra do autor. Isso implicará um duplo erro. Alguém se achar no direito de alterar um clássico introduzindo nas palavras de Mark Twain, introduzindo nas palavras de Huck, Mark Twain, um ódio que elas jamais tiveram. A reprodução dos dialetos em português foi inevitavelmente apenas uma aproximação. O modo de falar dos negros sobressai na narrativa por ser expresso num inglês muito deturpado, a ponto de dificultar a leitura. À exceção de dois figurantes que deixam escapar apenas uma ou duas frases curtas, o único negro a ter longos diálogos com Huck é seu companheiro Jim. Mas como Jim é o segundo personagem em importância, só perdendo para o próprio Huck, suas falas é que deram mais trabalho para que soassem em português com igual estranheza de sons e significados. O inglês contém resquícios do falar dos escravos similares aos que são encontráveis em nossa língua. Por exemplo, o Mars deles corresponde ao nosso senhor ou nho. Porém, as características mais marcantes do dialeto dos negros são as que desfiguram a pronúncia culta da língua. E, sem dúvida, a maneira de falar de Huck foi a que recebeu mais atenção, porque Huck é o narrador que descortina diante do leitor o mundo ao longo do Mississippi. Sem apresentar as deturpações gritantes da fala dos negros, seu linguajar é o de um menino de pouca instrução, cheio de erros gramaticais e expressões populares. Uma linguagem bastante concreta, colorida, viva, de alguém que gosta de inventar e contar histórias. Só que, diferentemente de Tom Sawyer, que fantasia ao arquitetar e viver suas aventuras, Huck prima pelos detalhes objetivos, procurando contar o que realmente tem diante dos olhos. Aliás, o contraste entre as maneiras de narrar dos dois meninos é uma das facetas interessantes do livro. O estilo mais realista de Huck é responsável pelos quadros extremamente vivos da sociedade que ele encontra às margens do rio, um panorama tão crítico quanto cômico porque expõe sem rodeios todas as muitas contradições dessa sociedade. Quando Mark Twain era vivo, o livro foi criticado e censurado por ser considerado imoral, em parte por causa das várias mentiras que Huck se esmera em contar para se safar de apuros. Em sua Autobiography of Mark Twain, o primeiro de 3 volumes foi publicado pela University of California Press em novembro de 2010, no centenário da morte do autor. Em sua autobiografia, essas críticas são respondidas com a verve característica do escritor. Num diálogo com o funcionário de uma biblioteca da qual As Aventuras de Huckleberry Finn havia sido retirado das estantes, ele desconcerta o sujeito ao afirmar que a Bíblia também deveria ser proibida por ser muito imoral e fala de passagens bíblicas que os meninos leem às escondidas, o que o próprio funcionário de certo fizera quando criança. Diante da negativa veemente de seu interlocutor, Mark Twain replica que ele está mentindo e que, portanto, deve estar lendo Huckleberry Finn e seguindo seu péssimo exemplo. Huck inventa e encena suas mentiras com engenho e arte. E fica até muito sem graça quando um personagem o acusa de não saber mentir. No fundo, as mentiras são sua forma de lidar com o mundo dos adultos, mantendo-se fiel ao seu coração, que deseja escapar de quem procura civilizá-lo. O que ele busca é ver-se livre das roupas que apertam e lhe tolhem os movimentos. Como Jim, é liberdade o que ele quer. Nesse sentido, as críticas à falta de moral no livro surpreendem, porque a liberdade que Huck vai conquistando pelo rio é para valer. A cada novo episódio, sozinho e com a valentia de seus poucos anos, ele enfrenta dilemas morais espinhosos. É o preço a pagar pela vida que deseja levar, ter de decidir como agir, certo ou errado.
para o bem ou para o mal, sem recorrer cegamente a normas estabelecidas e arcar com as consequências de seus atos. Seu linguajar é essencialmente o modo de falar de quem se quer livre, uma linguagem capaz de descrever a beleza de um amanhecer no rio, as figuras estranhas pelo caminho, situações de extrema crueldade e momentos de grande ternura, com o desassombro de quem vê o mundo de cara lavada, sem cisco nos olhos. Repito, o desafio de reproduzir essa linguagem em português não é pequeno e acho que consegui apenas me aproximar de sua eficácia. E quando resolvem alterar deliberadamente o linguajar de Huck, civilizá-lo, o que me ocorre é que isso seria como outro ataque da sanha assassina das famílias em luta, ou então um novo rei ou um novo duque invadindo a balsa para trapacear, roubar e acabar com a liberdade de Huck e Jim. Rosaura Eichenberg. Muito bem, acompanhe no próximo vídeo a leitura de As Aventuras de Huckleberry Finn. Essa tradução aqui da LPM Pocket. Não deixe de curtir o canal, ativar o sininho, como de praxe. E boa audição!